Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da nossa igreja. Nós estamos aqui toda semana juntos, nesse momento, para que nós possamos aprender mais da Bíblia, nos aprofundar na palavra do Senhor e assim aprendemos mais de Cristo, mais do Senhor e mais da sua palavra. Nós estamos seguindo o nosso circuito bíblico, né, que é o plano de leitura que nós fazemos juntos como igreja, e nessa semana nós estamos na semana 18 do nosso estudo, seguindo, então, o nosso circuito. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesse momento, amém? Jesus, muito obrigada por este dia, obrigada porque mais uma vez nós podemos aqui com liberdade, Senhor, abrirmos a Tua palavra, olharmos para ela, Senhor, e aprendemos mais de Ti na Tua palavra, nos aprofundarmos no conhecimento da Tua palavra, no conhecimento de quem o Senhor é. Jesus, muito obrigada por essa oportunidade. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazer entendimento, clareza, Senhor, aos nossos corações, que nós estejamos com os ouvidos atentos, abertos e com os nossos olhos atentos àquilo que a sua palavra quer nos ensinar hoje. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, gente, eu quero ler com vocês hoje, no livro de Mateus, o capítulo 6, dos versículos 25 a 34. Esse trecho faz parte dos ensinamentos de Jesus, no que nós chamamos de o Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, né? Então, lá no capítulo 5, a Bíblia relata que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos se aproximaram dele e ali ele começou a ensiná-los. Então, do capítulo 5 ao capítulo 7 do livro de Mateus, nós encontramos os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha. Então, eu quero pedir então para você abrir comigo Mateus capítulo 6, os versículos 25 a 34, ou ouvir aí que essa porção que eu vou ler aqui com vocês. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Na Bíblia NVI, na Nova Versão Internacional, que foi a versão que eu acabei de ler, essa porção do ensinamento de Jesus é intitulada As Preocupações da Vida. Então, Jesus já começa declarando, por isso, não se preocupem com a sua própria vida, o que vão comer ou beber, ou com o corpo, ou o que vão vestir. E outras versões dizem, não andeis inquietos, ou ansiosos, ou cuidadosos dessas coisas. A gente sabe que mais de 2000 anos se passaram e, obviamente, a condição do coração humano não mudou da época de Jesus para agora. Pelo contrário, se
eu fizesse uma enquete aqui com vocês agora e perguntasse assim: vocês acham que hoje as pessoas são mais ansiosas, inquietas e agitadas, elas são mais hoje do que antigamente? Eu tenho a impressão de que todo mundo responderia que sim, sim. Hoje as pessoas são mais ansiosas, são mais agitadas, elas têm mais preocupações, elas estão preocupadas com o seu futuro, com o futuro dos seus filhos, elas estão preocupadas com o que irão comer ou beber, mas elas também estão preocupadas com o que vai ser a velhice, elas estão preocupadas com a sua própria segurança, elas estão preocupadas com quanto de dinheiro elas vão colocar na poupança ou não. Elas estão também preocupadas, as pessoas estão preocupadas se elas vão alcançar os sonhos, se elas vão ter realizações profissionais, se elas vão conseguir ter, sei lá, casa própria, o carro do ano. Então, assim, a lista de preocupações, ela pode continuar, né? Assim, se a gente for listar aqui as preocupações, essa lista vai ser grande, né? E as pessoas nós temos muitos sonhos e desejos, né? Então, assim, quanto mais desejos nós temos, mais ansiosos e preocupados nós ficamos com esses desejos e, digamos assim, sonhos que nós temos. Se a gente vai conseguir alcançar essas coisas, se a gente vai conseguir realizar essas coisas, né? Então, assim, a condição do coração humano de andar ansioso, de viver preocupado e agitado, ela continua, né? Então, Jesus está falando ali para os seus discípulos, há 2000 anos atrás, verdades que são importantíssimas para nós hoje, sobre quem Deus é e sobre o nosso relacionamento com Ele. Porque a condição do coração humano é a mesma, tá aí. Nós temos a tendência de viver ansiosos e preocupados e agitados com muitas coisas, né? Com a nossa saúde, se alguém está doente, nós ficamos agitados com isso. Se nós vamos fazer uma mudança, né, de trabalho ou alguma coisa desse tipo, nosso coração tende a ir para esse lugar de agitação, de ansiedade, de inquietação, né? Então, essa lista de preocupações e ansiedades, ela tem um potencial de ser enorme no nosso coração. E também ela tem o potencial de tomar um espaço tão grande no nosso coração que tudo fica fora de proporção, né? As prioridades ficam fora de ordem e nós começamos a tomar decisões e viver a vida baseados nessa lista de preocupações. E isso faz com que nós andemos ansiosos, agitados, num estado assim constante de agitação por um medo de uma possível situação de perigo ou uma situação de falta ou uma situação de desconforto, né? E aí é para esse lugar que o nosso coração vai, e é por isso que esse ensinamento de Jesus é tão importante. Jesus declara: não se preocupem com a sua própria vida, né? Não se preocupem, não andeis inquietos, não andeis ansiosos. E aí, Jesus faz essa declaração, e logo em seguida, no versículo 26, ele diz o quê? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Observem as aves do céu e reflita sobre a provisão de Deus. Então, a primeira coisa que Jesus está mostrando aqui para a gente é que a gente precisa parar para observar, olhar, pensar, refletir. Quando essa inquietação, essa agitação quer dominar o nosso coração, ele fala assim: olha, observe as aves do céu e pondere no seu coração que o nosso Deus é um Deus de provisão, que o nosso Deus conhece todas as nossas necessidades e as supre. Jesus estava dizendo assim: analisa, considera essas coisas, considera que as aves nem semeiam nem plantam, mas Deus as alimenta, né? E na Bíblia, nós temos inúmeros relatos da provisão de Deus, porque nosso Deus é um Deus de provisão. No Antigo Testamento, quando os israelitas saem do Egito e eles vão para o deserto,
entre muitas coisas que Deus provê para eles, Deus manda o maná, que é o pão que cai do céu. Então, todos os dias eles tinham o maná para se alimentarem. E eles não podiam armazenar, né? Então, eles não podiam falar assim, não, já vou guardar a minha porção de amanhã. Não, eles tinham que contar com a provisão diária de Deus. Eles tinham que confiar de que no dia seguinte, Deus providenciaria, Deus mandaria o maná. Deus não simplesmente se esqueceria de mandar a provisão. Eles contavam com a provisão diária de Deus. A Bíblia também relata que durante esses 40 anos que o povo esteve no deserto, nem as roupas, nem os sapatos deles envelheceram, né? Então, o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, ele também diz assim, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Porque Deus é um Deus de provisão e Ele é o provedor de todas as nossas necessidades, seja ela física, espiritual, emocional. Paulo tem convicção disso no seu coração e ele experimentou isso inúmeras vezes, né? Um pouco tempo atrás, nós lemos o livro de Atos juntos e ali a gente pôde ver a provisão na vida de Paulo inúmeras vezes. E na vida dos apóstolos também, dos outros discípulos. Então, assim, nós poderíamos aqui relatar vários exemplos da Bíblia que mostram a provisão de Deus. Mas de todos esses exemplos, quando nós deparamos com Cristo, e nós vemos que Cristo é a maior expressão da provisão de Deus em nosso favor, a gente nem precisaria mais de todos esses relatos, né? Porque Cristo, sim, é a expressão da provisão de Deus. Em Efésios, no capítulo 2, os versículos 4 a 7, diz assim, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, Deus já providenciou aquilo que mais precisávamos. Aquilo que a gente mais precisava, Deus já providenciou. Que nós fomos salvos, nós fomos justificados e reconciliados com Deus, através de Jesus Cristo. E isso é a provisão de Deus nas nossas vidas. Então, Jesus está dizendo assim, olha, observe as aves do céu e reflita sobre a provisão de Deus. Reflita que Deus é um Deus de provisão. Então, não andeis ansiosos ou agitados, porque esse é o seu Deus. Esse é o Deus a quem você serve. Você está na relação com Deus, você pode ter uma relação de confiança, porque Ele é um Deus de provisão. E Cristo foi a maior expressão da provisão de Deus para com as nossas vidas, né? E assim, vamos fazer alguns parênteses aqui, porque para deixar claro que a provisão de Deus não significa que nós não teremos dores, sofrimentos e momentos difíceis na vida. Não, não é isso. Significa que Deus estará nesses momentos provendo o que nós precisamos para passar por esses momentos, né? Jesus mesmo no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, no mundo nós teremos aflições, nós passaremos por momentos, né, que nosso coração vai tentar nos levar para esse lugar de inquietação, agitação, ansiedade. Mas Jesus está falando aqui, em vez disso, nós podemos ter o quê? Ânimo. Porque Jesus venceu o mundo. A provisão de Deus, na provisão do Senhor, Jesus já venceu o mundo, né? Então,
Então, isso não nos blinda das dores, dos sofrimentos. Mas nós temos a certeza que nós temos um Deus provedor, que vai estar conosco, passando conosco nesses períodos. Ele vai estar conosco, suprindo aquilo que nós precisamos. Outro parênteses é que a provisão de Deus, ela não nos isenta das nossas responsabilidades. Né? Nós temos responsabilidades e também da nossa mordomia com aquilo que Deus nos deu, com o trabalho, com aquilo que Deus nos concede, com o nosso tempo, com o nosso corpo. Então, assim, nós precisamos fazer a nossa parte, mas nós fazemos a nossa parte confiantes no quê? Na provisão, na graça e no favor de Deus. Nós fazemos a nossa parte confiantes de que Deus é o provedor de todas as coisas que nós precisamos. Né? Então, nós não fazemos a nossa parte confiando na nossa própria força. Não. Nós fazemos a nossa parte confiantes em um Deus que é um Deus provedor. E aí, Jesus nos convida, então, a observarmos os pássaros e ponderarmos em nosso coração sobre quem Deus é. É como se você falasse assim com você mesmo. Espera aí. Faz sentido eu estar preocupado com isso? Sendo que meu Deus é um Deus de provisão? Faz sentido isso? Não, não faz sentido. Olha para os pássaros. Eles nem semeiam, nem plantam. Se Deus cuida deles, quanto mais cuidará de mim. Então, assim, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de confiança, tem que ser um relacionamento de confiança na provisão dele. Não de agitação e desespero, como se a gente vivesse à mercê das coisas que nos acontecem, como se a gente vivesse à mercê sem a provisão e o cuidado de um pai. Né? Nós temos um pai que cuida e que provê aquilo que nós precisamos. Então, essa é a perspectiva que nós temos que ver, é isso que nós temos que ponderar, pensar, observar. E aí, no versículo 26, Jesus continua dizendo, na verdade, ele faz uma pergunta, Jesus faz várias perguntas, né, nesse trecho para a gente, como se estivesse falando assim, olha, para e responde isso. Pensa nisso daqui. Ele diz assim, no versículo 26, no final... Isso, versículo 26. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Elas, ele está se referindo às aves. Ou seja, vocês compreendem o valor de vocês? Vocês têm a consciência do valor e do amor de Deus por vocês? Vocês têm essa consciência? Vocês conseguem compreender isso? Né? Porque não tem vocês muito mais valor do que as aves? Então, Jesus está chamando a nossa atenção, por assim dizer, para que a gente reflita sobre isso. Né? Você tem consciência do amor de Deus sobre a sua vida? Você compreende isso? Né? Você tem a consciência do amor e da bondade de Deus sobre as nossas vidas? 1 João, no capítulo 4, dos versículos 9 e 10, diz assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Romanos 8, 32 ainda diz assim, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Porque sim, Deus já nos deu aquilo que mais precisávamos, pelo seu grande amor por nós. Não vai nos dar também o que comer, beber e vestir? Né? Então, assim, se sabemos que Deus nos ama, se nós temos essa consciência do amor de Deus, se nós sabemos que Deus é um Deus de amor e que Ele nos ama ao ponto de enviar o seu próprio Filho, a nossa relação vai ser uma relação de total confiança. Né? A nossa relação vai ser baseada na certeza da provisão de Deus e do seu amor. Porque nós sabemos que aquilo que Ele tinha de mais valor, aquilo que Ele tinha de mais precioso, seu filho unigênito, ele deu por amor a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Então, assim,
sabendo do nosso valor, sabendo aquilo que Deus teve que dar para nos salvar, para nos reconciliar, a gente percebe, a gente é envolvido por essa noção, por essa consciência do amor de Deus por nós. E aí a gente não vai viver em dúvida da bondade e do amor de Deus. Não, não. Porque Ele já entregou seu próprio Filho. Aquilo que Ele tinha de mais valor, Ele deu. Porque nós temos valor também. Porque o seu amor é grande por nós, né? Mas o que acontece? Como nós temos muitos desejos, muitos anseios, muitas vezes a gente confunde aquilo que precisamos com aquilo que desejamos. Porque como Deus é um Deus de provisão, é um Deus de amor, é um Pai que sabe as nossas necessidades, Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Ele não vai nos dar necessariamente aquilo que desejamos, porque senão Deus seria o gênio da lâmpada, que você chega lá e fala, eu tenho 3 pedidos, e Ele vai fazer exatamente como você quer. Não é. Deus é um Pai de amor, é um Pai, nós estamos debaixo de um Pai de amor, de um Pai que cuida das nossas vidas, que sabe o tempo certo das coisas, que é infinitamente, né, na sua infinita sabedoria, poder e riqueza, sabe dar as coisas no momento certo. E aquilo que nós precisamos. E lembra que a gente já está considerando que aquilo que nós mais precisávamos, Deus já deu. Então, assim, a partir da certeza que aquilo que nós mais precisávamos, Deus já nos deu em Cristo Jesus, a gente está numa relação de um Pai que sabe todas as nossas necessidades. A gente não está na relação de um Pai que não vai nos dar coisas que vão nos destruir. É como os meus filhos, que por eles comeriam uma bala todo dia. Né? É o desejo deles, é o que eles precisam? Não. Então, eu sempre, quando eu tenho essas situações com os meus filhos, né, que eu penso, gente, não sabe o que está pedindo. Eu imagino a Deus também falando, meu filho, você não sabe o que você está pedindo. Né? A Bíblia, inclusive, fala sobre isso. Que a gente pede mal, a gente não sabe o que está pedindo. Né? Então, assim, e Deus, na sua infinita bondade, graça, misericórdia e amor pelas nossas vidas, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Então, nós precisamos confiar nisso. Confiar nisso para que o nosso coração não ande ansioso e preocupado e agitado, querendo realizar os nossos próprios desejos, mas confiantes que o nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus de amor, que sabe todas as nossas necessidades. Ele conhece todas as nossas necessidades e Ele as supre. Então, como Ele é um Pai perfeito em amor, Ele não vai simplesmente nos dar aquilo que desejamos, e sim o que precisamos. Né? E aí, continuando, Jesus diz no versículo 27... Continua com mais uma pergunta. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? De novo, Jesus falando, vem cá, pare e pensa uma coisa. Você tem controle algum de alguma coisa? Você detém com poder e força, recursos inesgotáveis? A resposta é óbvia, não, a gente não tem esse poder, a gente não controla as coisas, a gente não tem controle das coisas, né? Então, assim, chega a ser inútil a gente viver uma vida de agitação, preocupação e ansiedade, sendo que a gente não tem poder, não tem controle sobre tantas coisas, né? E de novo, eu não estou falando sobre as nossas responsabilidades, sobre a nossa mordomia, sobre o nosso planejamento, das coisas que nós precisamos fazer, da nossa parte. Estou falando daquela inquietação que o nosso coração é tomado por coisas que estão fora do nosso controle,
né? E mesmo se alguma coisa a gente acha que a gente pode controlar, elas não estão, meus irmãos. É assim, nós somos iludidos com essa ideia de que a gente pode ter controle sobre as coisas, né? Então, essa ansiedade vem desse desejo que nós temos de controlar tudo e todos. E aí o que acontece? Nessa ilusão, a gente prefere ter o controle do que confiar em Deus. A gente prefere tentar segurar as coisas do nosso jeito, fazer na nossa força, tudo, a confiar na provisão e no amor de Deus para com as nossas vidas. E aí a gente é tomado pela ansiedade, a agitação do nosso coração, essa inquietação, nós somos tomados por ela. E Jesus está dizendo aqui, olha, não andeis preocupados, não andeis ansiosos, não se preocupem com o que vão comer, com o que vão vestir. Mas olhem para as aves do céu, pondere sobre a provisão de Deus, sobre o amor de Deus. Pondere que você não tem controle sobre as coisas, você não tem como acrescentar uma hora que seja na sua vida, né? Para e pensa nisso e não andeis ansiosos, porque o seu Deus, sim, é um Deus de provisão, o seu Deus, sim, é um Deus de amor, o seu Deus, sim, é quem tem controle sobre todas as coisas. E você está servindo a esse Deus, né? Nós não estamos à mercê das coisas. Então, Jesus diz, pensa, reflita sobre essas coisas, né? E aí Jesus continua o texto dizendo, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Jesus fala para eles. E aí Jesus deixa escancarado mais uma vez um problema sério do nosso coração. Veja que Jesus não está falando que eles não têm fé. Ele está falando, a fé de vocês é pequena. Por isso que vocês andam ansiosos, agitados, porque assim, como vocês não estão depositando a confiança totalmente em Deus, vocês acham que Deus pode... essa situação, eu confio que Deus pode estar no controle, estar no cuidado de Deus, mas essa situação aqui, eu já tenho minhas dúvidas, eu não tenho fé. Então, assim, ele está falando, a fé de vocês é pequena, né? Então, assim, nós precisamos refletir nessa afirmação de Jesus para os discípulos, homens de pequena fé. E Jesus afirma isso para os discípulos em um outro trecho, quando ele acalma a tempestade. Ele fala também, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então, nós precisamos refletir se a gente está vivendo uma relação de plena confiança em Deus, na sua provisão e no seu amor, ou se por causa da nossa pequena fé, nós estamos depositando toda a nossa força, toda aquilo. Depositamos até, muitas vezes, fé, ao invés de estar depositando em Deus, nós estamos depositando nas nossas habilidades, em nós mesmos, ou até em outras pessoas, ou nas circunstâncias. Então, assim, nós precisamos ter a nossa fé fortificada em Deus, nós precisamos alimentar a nossa fé, precisamos ouvir sua palavra. Né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Jesus, confiar naquilo que Deus revela através da sua palavra. Nós precisamos aplicar fé, né, e fortificar a nossa fé para que a gente possa, sim, ter uma relação de plena confiança em Deus, de que Ele é o nosso provedor e de que Ele nos ama. Por fim, Jesus diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, Jesus está falando assim, coloca as coisas na ordem certa. Nós precisamos colocar as coisas na ordem certa nas nossas vidas. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça. Dê valor àquilo que realmente tem valor. Dê atenção àquilo que realmente precisa ser dado atenção.
Porque as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Deus já sabe que você precisa disso, Deus já sabe, né? Então, e lembra que Jesus, antes de começar esse trecho com as preocupações da vida, ele fala: não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas acumulem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem e um ladrão não rouba. Acumular tesouros no céu, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Então, assim, a gente também lembra da passagem de Jesus na casa de Marta e Maria, que Jesus vai até lá, e Marta está atarefada com muitas coisas, fazendo muitas coisas, agitada, enquanto Maria está lá aos pés de Jesus, ouvindo a Jesus, né? Ouvindo Jesus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ela está lá prostrada diante de Deus, prostrada diante de Jesus, e Marta está o quê? Agitada. Aí Jesus fala assim, Marta, a Bíblia fala, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aí Marta chega para Jesus e fala: Senhor, você não está incomodado que Maria está aí sem fazer nada e eu estou aqui servindo todo mundo, estou aqui fazendo tudo? E ainda Marta fala o que Jesus tem que fazer, que é o que a gente faz também, né? Porque lembra, os nossos desejos são muitos, a gente quer muitas coisas, e aí a gente fica agitado, ansioso, que nem Marta, e a gente ainda fala o que Jesus tem que fazer. Ela fala: diz-lhe que me ajude. Mestre, você não está vendo? Fala para ela me ajudar, né? E aí Jesus responde: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que mais uma vez hoje, né, nós possamos parar, observar as aves do campo e refletir sobre a provisão de Deus e no seu infinito amor e poder. Que a nossa fé seja alimentada, seja fortificada ao escolhermos a boa parte e buscarmos primeiro o seu reino. Porque daí a gente não vai andar ansioso, né? A gente não vai andar agitado. Mas como o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, nós não vamos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, nós podemos apresentar os nossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Não se preocupem, não andeis ansiosos e inquietos. Mas, ao invés disso, ao invés desse lugar de inquietação, de agitação, aquilo que Deus tem para nós é a paz dele, que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima.